primeiro lugar, bom dia para todas as companheiras, para todos os companheiros. A saudação de reconhecimento pela bravura das companheiras mulheres na sua demonstração de luta, de enfrentamento, de demonstração de que a força feminina está clamando por uma sociedade realmente nova. Essa missão de gerar vida e de gerar um novo que as mulheres desempenham no grande conjunto da natureza está nos chamando a atenção de que precisamos gerar também uma sociedade nova e renovada. Vocês desculpem, eu estou com um problema de voz, estou me curando de uma bronquite que me pegou a semana passada. Então, peço um pouco a paciência de vocês com a dificuldade com a voz. Saudar também essa grande iniciativa de unidade entre os movimentos camponeses brasileiros e o movimento ambientalista. Eu acho que isto é um sinal de novos tempos. Eu acho que isso é um sinal de uma grande maturidade de ambos os lados. E essa unidade de reforma agrária, agricultura camponesa, ou familiar, como alguns preferem chamar, e o movimento ambientalista, ele é fundamental para construir um Brasil novo e diferente. O movimento ambiental tem nos chamado a atenção para várias questões que nós no campo não vínhamos prestando atenção. Nós também, num diálogo fraterno e aberto, temos que chamar a atenção do movimento ambiental, especialmente de corte mais urbano, para questões específicas nossas do campo, mas que, sem dúvida, esta unidade é absolutamente necessária para que a gente possa enfrentar os novos desafios que a sociedade hoje apresenta para nós. E principalmente para enfrentar os malefícios desses últimos 200 anos de capitalismo industrial que tem deteriorado e devastado completamente o planeta Terra e as bases de sustentabilidade da vida do planeta. Então, eu acho que isso é algo fabuloso que temos que preservar. É uma criança que tem que ser cuidada com todo carinho, porque dela dependerá, de fato, um futuro novo para esse país. Eu queria dizer para vocês, a questão ambiental tem me chamado a atenção há muito tempo, um pouco pelas minhas convicções de fé. O fato de ser franciscano, nós o tempo todo vivemos confrontados pela vida de Francisco de Assis, que foi ecologista há 800 anos atrás, e profeticamente, quando iniciam as primeiras cidades, os primeiros burgos capitalistas, e ele percebe que aquilo estava criando um descompasso, uma desagregação na relação com a natureza. E ele se torna o padroeiro da ecologia não por nada, mas por buscar de novo essa religação, esta integração entre o ser humano e a natureza, que chamava de irmão, de irmãs. Inclusive é impressionante, né, que no Cântico do Irmão Sol, que é um dos mais belos poemas da humanidade, ele chama irmão o Sol, chama irmã a Terra, mas também são sempre masculino e feminino, irmão Sol, irmã Lua, irmão Fogo, irmã Água. Também esta unidade do homem e a natureza como um todo, como uma grande fraternidade, onde o homem não se coloca, o ser humano não se coloca acima da natureza, mas dentro e parte dela, mas também do masculino e do feminino, dessa grande integração. Por isso, isso vinha sempre mexendo comigo, mas muito na teoria, muito nas ideias. E a convivência com o sem terra, a convivência com
os assentados, os pequenos agricultores, tem me forçado a olhar do ponto de vista do que a gente pode e deve fazer na prática. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Código Florestal deve ser visto por nós, camponeses, como uma grande oportunidade. Não acredito que seja possível fazer agricultura sustentável em países tropicais ou subtropicais sem convivência com a floresta. Se desprezou isso. Olha, nos países do norte, nos países frios, eles até conseguem, com enormes problemas, mas até conseguem, porque a biodiversidade é relativamente pequena. Nos países tropicais, África, Índia, Brasil, China, América Latina, América Central, é impossível. As bases da vida se deterioram a tal ponto que não haverá mais praticamente nada. Com um tempo longo de agricultura em áreas totalmente deflorestadas. Então nós temos que ver isso como uma oportunidade para o presente e para o futuro. E o Código Florestal tem sido ao longo da história uma pequena vitória no ambiente legal do movimento ambientalista, que não conseguiu em momento algum se traduzir em prática. O Código Florestal nunca foi respeitado. E esses que a lei circulam por aqui, que querem que a lei se cumpra sempre, agora que as companheiras mulheres, lá em Canhota, no lado onde eu moro, bem pertinho de onde eu moro, meus colegas freis, que moram lá junto comigo, estão presos junto com elas lá. E eu estou por tarefa aqui. Até preferia estar lá se fosse decisão minha. O que eles estão dizendo lá é: cumpra-se a lei. Porque elas quebraram as pontas de 1000 e poucos pés de eucalipto. O que é isso dentro de 4 milhões de pés de eucalipto que é plantado lá? Símbolo só. Em termos de prejuízo, dá muitos zeros depois da vírgula. Nada. É o símbolo. Cumpra-se a lei. Tem outras leis que eles não querem que cumpram, porque tem uma lei que diz que é para atualizar os índices de produtividade do campo a cada 5 anos. Faz 30 anos que não atualiza, e essa lei eles não querem que cumpra. O Código Florestal eles nunca cumpriram. Nunca cumpriram. O grande produção agrícola no Brasil nunca cumpriu o Código Florestal. Sempre devastou. Os governos, os estados nunca cumpriram, sempre devastaram. E agora, quando tem uma pressão da sociedade em função do meio ambiente, eles querem desmontar completamente e criar um terrorismo sobre os pequenos agricultores assentados, em nome do código, de um código que não existe, inclusive, porque lendo e relendo, estudando, eu acho o código muito sensato. Talvez na forma de aplicação tenha que se ter algumas modulações, vamos dizer assim, algumas adaptações, que não precisa passar por essas 2 casas aqui. Aliás, por mim, até me sinto mal falar nessa casa aqui, porque eu sou unicameralista. Eu não consegui descobrir até hoje para que serve um Senado a não ser incomodado. Bastaria uma Câmara. Sempre fui contra as nossas câmaras. Mas isso aqui também é nosso, nós construímos ali, isso é muito grande. Então, eu queria brevemente aqui, principalmente para a camponesada que está aqui, ajudar a desmitificar, quebrar os mitos que criaram ao redor do Código Florestal e dar algumas indicações de como é que nós podemos fazer, que nós podemos agir em relação a ele.